Aqui nós vamos estar falando um pouco, e eu percebi no andamento do culto que falamos bastante sobre o nome de Deus, o nome de Jesus, a grandeza do nome de Jesus. Pastor Marlon veio e cantou um louvor que fala sobre o nome de Jesus, e aqui Deus ele me despertou para que eu pudesse estar falando para os irmãos sobre o nome de Deus. Aqui nós vamos ver que Deus, ele quando vai se apresentar a Moisés, ele vai falar: Moisés, eu sou o que sou. Ele se apresenta para Moisés como o eu sou o que sou. Mas nós vamos ver que quando Moisés pergunta a quem ou ao nome de quem ele vai falar com o povo, ele vai responder para o povo somente: eu sou. E é sobre como Deus ele se apresenta em nossas vidas que nós vamos estar falando aqui hoje. Mas para a gente poder entrar na palavra, gostaria de estar só lembrando os irmãos aqui rapidamente alguns acontecimentos na vida de Moisés para que ele pudesse chegar até aqui. Nós vamos saber que após a morte de José do Egito, vai se passar algum tempo em que os faraós, os reis que vão vir posteriormente, eles vão se esquecendo da história de José. E chegado a um ponto onde não é mais lembrada a história de José, quem era José, se levanta um rei, junta seus homens e fala: nós precisamos arrumar um jeito de prender esse povo a nós, para que eles não se levantem em uma guerra com o exército contrário e prevaleça contra nós. Então aqui nós vamos ver que no capítulo 1, o escritor vai nos apresentando que o povo primeiro lhes dado trabalho forçado, onde eles edificaram grandes cidades ali dentro da terra do Egito, e depois nós vamos ver que eles foram escravizados. E a Bíblia vai dizer que o povo, mesmo ele sendo oprimido, escravizado, aqui já vai uma palavra que, pelo menos antigamente, nas igrejinhas que eu frequentava, muitos pregadores eles deixavam essa palavra para a gente, que nós vamos ver que o povo, mesmo sendo escravizado, oprimido, ele não parava de crescer. E nós vamos ver que não importa a opressão, o povo de Deus ele não para de crescer. E nós vamos ver que o crescimento do povo de Deus ele vai assustar mais ainda aquele rei, até ele chegar no ponto de pegar as parteiras e falar: olha só, todo varão homem que for nascido, eu quero que vocês matem. Porque ele queria acabar com o crescimento daquele povo. Só que aqui, ainda no capítulo 1, no verso 15, o escritor ele vai narrar dessa forma: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Você consegue perceber alguma coisa aqui? O rei ele pediu para que as parteiras elas matassem os filhos homens que nascessem. Só que ele fez o pedido para duas hebreias. Então, vou deixar uma palavra para vocês. Fique tranquilo, porque a cada ação do inimigo, a cada investida do inimigo para nossas vidas, Deus ele não está um passo à frente. Deus ele está 10 passos à frente, 100 passos à frente, ele está 1000 passos à frente. Aqui nós vamos ver que são duas parteiras hebreias, Sifrá e Puá, aonde elas traçam estratégias para que quando elas cheguem naquele lugar, aquelas mulheres já tenham tido seus filhos e escondido, que assim elas não têm mais nada o que fazer. Então elas começam a pegar caminhos que são mais longos, elas começam a andar mais devagar, e quando o rei ele vai perguntar o que está acontecendo, elas vão falar: as mulheres dos hebreus, elas não são como as mulheres do Egito.
Por quê? Porque as mulheres dos hebreus, elas são mulheres fortes. Então elas conseguem dar a luz aos seus filhos e esconder. E quando nós chegamos, não estão mais ali a criança. E aqui a nossa pastora acabou de falar, né? Mulher forte. Então nós vamos ver que dentro dessa estratégia de cifrar e puar, Moisés ele pega e nasce. E ele é criado pela sua mãe, Joquebede, até chegar ao ponto que Moisés ele não dá mais para ser escondido. Então Joquebede bota Moisés numa pequena arca, lança ele sobre o rio, e nós vamos ver aqui que estudiosos, teólogos vão dizer que aquele rio, ele começa a correr de forma contrária, para fazer com que Moisés, ele, em vez de descer naquela pequena arca, ele suba até chegar ao reino de Faraó. Aonde ali a sua filha o encontra, vê graça em Moisés e decide o adotar como filho. E aqui, como o pastor Marcelo já nos ensinou, Deus ele sempre está, como eu já disse, muitos passos à frente do que nós pensamos e imaginamos. Porque aqui, Miriam então, ela vai acompanhar o seu irmão, ela vai chegar até o reino e ela vai falar com a princesa e vai falar: olha só, você vai precisar de uma ama de leite. Eu tenho alguém para ser ama de leite desse moço. E ela vai apresentar a Joquebede, que é a mãe biológica de Moisés. E nós vamos ver na palavra que Joquebede, ela criou Moisés até ele deixar de ser amamentado e recebeu para isso. Então Deus, além de fazer Moisés ele crescer junto com a sua mãe, ele ainda proveu a sua mãe do que ela precisava. E aqui nós vamos ver então que Moisés ele vai crescer, ele vai passar 40 anos dentro do reino, até que acontece um fato na sua vida, aonde ele mata um egípcio, e certo dia, quando ele vai separar uma briga de dois hebreus, ele é acusado. E ele, por ser acusado, Faraó promete que vai matá-lo, e ele precisa fugir daquela terra para que ele não morra. Então nós vamos ver que então Moisés, ele vai para o deserto de Midian, viver como um beduíno por mais 40 anos. E aqui, num certo dia, Deus, ele traz um chamado para a vida de Moisés. E aqui a gente chega onde eu acabei de ler. Eu vou ser bem rápido. Por isso eu peço que os irmãos me emprestem a atenção de vocês. Nós vamos ver aqui que no diálogo em que Deus ele tem com Moisés, ele vai se apresentar para Moisés como o eu sou o que sou. Nós vamos ver que do original, pastor Júlio aqui, meu professor, nós vamos ver que do original, Moisés ele vai chegar ali no capítulo 3, do verso 13, e ele vai falar para Moisés, Marchareva, ele vai dizer: quem é que está falando comigo? E então Deus ele vai responder para Moisés, Erracharerá, eu sou o que sou. Só que quando ele pergunta para quem eu vou dizer que me mandou aos filhos de Israel, ele vai dizer só Erra, eu sou. E nós vamos falar sobre um pouco sobre por que Deus ele se apresenta para Moisés como eu sou o que sou e para o povo como eu sou. Nós vamos ver que Moisés, ele ainda está para conhecer quem é o Deus que o chamou. E se nós acompanharmos aqui os capítulos posteriores de Êxodo, nós vamos ver que Moisés, ele vai se lamuriando e vai dando desculpa para Deus, para que não seja ele o homem que tenha que entrar no Egito e libertar o povo, que ao todo são 11 desculpas que Moisés dá para Deus. Só que para cada desculpa que Moisés ele dava para Deus, Deus ele dava uma solução para Moisés, mostrando que ele é quem ele é. Eu sou o que sou. Nós vamos ver que um grande pastor americano, Dwight Pentecost, ele vai dizer que quando Deus se apresenta para Moisés como eu sou o que sou, ele está falando para Moisés nada mais, nada menos como: Moisés, eu sou o que você precisa. O que você precisa onde? Eu sou o que você precisa nessa caminhada, na missão que eu estou te dando.
Porque Moisés ele ainda não sabia o que ele iria passar. E por isso nós vemos o medo em Moisés, porque Moisés ele conhecia o reino do Egito, então ele sabia que não seria fácil ele entrar e libertar o povo que estava sendo escravizado por Faraó dentro daquela terra. Moisés ele sabia que ele ia precisar de recurso, ele ia precisar de força, ele ia precisar até mesmo de poder sobrenatural para que ele pudesse tirar aquele povo ali de dentro. E é por isso que Deus ele se apresenta para Moisés sendo o que Moisés precisa. Ele não limitou para Moisés até onde ele seria para Moisés. Ele só falou para Moisés: eu sou o que você precisa. E aqui Deus ele dá uma segurança para Moisés, por mais que ele continuasse com medo, ele ainda dá a segurança para Moisés. E eu quero deixar uma palavra para você aqui desde já. Você receba se você quiser. Não importa para onde Deus ele te chamou, não importa até onde você quer chegar, se o caminho é longo, se o caminho é difícil, se é árduo, mas se você está junto com Deus, Ele vai te suprir de tudo que você precisa e vai te fazer chegar até o lugar da promessa. Porque quando Ele apresenta o seu poder para a gente, Ele não limita, Ele não diz até onde vai o seu poder, porque nós sabemos que o poder de Deus, Ele é eterno. Muitas das vezes nós começamos a trazer limites para o poder de Deus. Sim, nós começamos a nos questionar: será que eu vou conseguir? Eu acho que eu não vou conseguir não, isso aqui já é muito para mim. Será que eu vou conseguir chegar? Será que eu vou alcançar naquela faculdade que eu sempre quis? Será que eu vou passar na prova? Será que eu vou conseguir essa porta de emprego? Será que eu vou aprender? Será que eu vou vencer? Será que eu vou alcançar? E esse será, a gente está limitando o poder de Deus na nossa vida. Mas nós vamos ver que em momento algum, Deus ele traz um limite para o seu poder em nossas vidas. Deus ele não limita o seu poder. Deus ele manda você levantar e manda você ir. Porque ele já disse para você que ele é quem você precisa. E eu não sei aqui, e não é jargão, eu realmente não sei do que você precisa. Eu não sei de que manifestação do divino você precisa na sua vida. Eu não sei. Mas Deus ele me chamou aqui essa noite para te apresentar o eu sou o que sou. O Deus das nossas necessidades. Eu posso te deixar um exemplo aqui. Marcos 5, 25, por favor. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Pode passar. E que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia
o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Somente até aí. Aqui nós vamos ver a história de uma mulher que ela está sofrendo há 12 anos de um fluxo de sangue. Nós vamos ver uma mulher que ela foi afastada da sua família porque o mal que ela sofria fazia dela uma mulher impura. Nós vamos ver uma mulher que, em busca de restaurar a sua saúde, até mesmo para voltar para o lar e viver com a sua família, ela despediu toda a riqueza que ela tinha, mas ninguém pôde a ajudar. Então ela, ouvindo falar de Jesus, ela decide reunir a sua força que ela ainda tinha e se arrastando e indo atrás de Jesus, dizendo: se eu apenas lhe tocar, eu sei que eu serei curada. Aqui nós estamos falando de uma mulher que tinha um mal de saúde. Nós temos uma mulher que, por esse mal de saúde, ela era considerada impura. E nós temos uma mulher que ela entra na cena sem identidade. Quem é aquela mulher quando ela chega? Ela é a mulher do fluxo de sangue. E nós vamos ver que essa mulher, quando ela consegue tocar nas vestes de Jesus, ele automaticamente se apresenta para aquela mulher, sendo o supridor de todas as suas necessidades. Porque a primeira coisa, quando ela toca nas vestes de Jesus, ela fica curada. A segunda coisa, depois que ela tocou nas vestes de Jesus, ela não é mais uma mulher impura. E a terceira qual é? Eu vou te dizer, ela, por ser uma mulher impura, ela não podia tocar em ninguém, porque a pessoa que ela tocasse se tornava impura também. Eu posso te trazer mais uma? Jesus, ele era um rabi, ele falava sobre a existência de Deus. E até hoje é considerado nas leis que uma mulher ela não pode tocar nas vestes de um rabi, a não ser que ela seja mãe, filha ou esposa. Então aquela mulher ali, ela foi curada. Ela não está mais impura. Só que, e agora? Acabou a história dela? Por quê? A morte dela era morte capital. Eu posso conjecturar que já tinha alguns já com a sua pedrinha na mão falando: hoje é minha chance de tacar uma pedra em alguém. Só que Jesus, ele vem cumprindo a terceira ordem que ele tinha, o terceiro milagre que ele tinha para a vida daquela mulher. Porque aquela mulher, ela chega como ninguém na cena, apenas como uma mulher do fluxo de sangue. E ela tocou, sendo impura, nas vestes de um rabi. Eu disse que quem poderia tocar nas vestes de um rabi era mãe, filha ou esposa. Antes que alguém acusasse aquela mulher, Jesus, ele termina e fala para ela: filha, a tua fé te salvou. Do que você precisa? Eu te pergunto, do que você precisa? Eu falo do Deus que Ele é realmente o que eu preciso, o que você precisa. Certa vez eu escutei uma palestra, há pouco tempo eu escutei uma palestra, onde o palestrante ele dizia que a vergonha estava acabando com as igrejas. Porque a vergonha estava matando espiritualmente as pessoas. Mas eu creio no Deus que Ele retira toda a vergonha da sua igreja. Eu posso te provar? João 9. E aqui eu já termino. João 9, por favor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi,
Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Somente até aí. Nós vamos ver que a conversa dos discípulos, ela não é uma conversa incomum que começou do nada. Porque quando os discípulos eles perguntam para Jesus: quem pecou? Foi ele ou seus pais? Para que ele nascesse cego? Eles estão querendo saber quem pecou para que aquele homem nascesse amaldiçoado. Porque a enfermidade através do pecado naquela época era considerada a maldição, assim eles acreditavam. E nós vamos ver que no convívio deles, quando era passado, os fariseus passavam por alguém que era considerado amaldiçoado, eles tinham o costume de cuspir no chão, porque aquela pessoa era amaldiçoada. E passava mais um grupo de fariseus e eles cuspiam no chão, para dizer que aquela pessoa era amaldiçoada. Só que quando Jesus ele entra na cena, nós vamos ver que Jesus, ele vai até aquele moço e Jesus também ele cospe no chão. Só que Jesus ele cospe no chão. Eu posso aqui conjecturar que aquele cego, ele já acostumado em ouvir muita gente cuspindo quando passava por ele ao ouvir mais um cuspe no chão, falar assim: mais um que me amaldiçoa. Só que Jesus, ele cospe no chão, com a sua saliva ele faz o lodo e ele passa na vista daquele cego. Aquele cego ele vai se lavar no tanque e ele fica curado. Mas por que Jesus cuspiu no chão? Sabe por que Jesus cuspiu no chão? Porque Jesus estava retirando a vergonha da vida daquele homem. Porque quando todo mundo cuspia no chão para falar: aqui está mais um amaldiçoado, Jesus falou para ele: é a última vez que você vai ouvir alguém cuspindo no chão. Ele é o Deus que retira a vergonha. E eu te pergunto nessa noite: do que você precisa? Do que você precisa? Eu posso listar para você aqui as manifestações de Deus em nossas vidas. Do que você precisa? Eu fiz até uma cola aqui. Do que você precisa? Porque se você precisa de um Deus que provê, Ele é o Jeová Jireh em nossas vidas. Se você precisa de um Deus todo-poderoso, Ele é o El Shaddai. O Deus que tira a dor, Ele é o Jeová Rafá. Do que você precisa, eu preciso que você me fale do que você está precisando nessa noite, que Deus ele não possa suprir na sua vida. Deus é o que a gente precisa. Ele é o que a gente precisa. O Deus que a gente precisa, o poder que a gente precisa está em Deus. E aqui, eu disse que eu ia terminar, mas eu termino agora.
Deus, Ele faz um convite essa noite para você que entrou aqui ou se desviou do caminho do Pai, ou nunca teve oportunidade de estar na presença de Deus. Jesus Cristo, Ele vai dizer em João 14,6, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu te apresento essa noite o Deus que se apresenta como o caminho que te leva até a salvação, que te leva até o local de vida eterna. Ministério de Louvor, pode me ajudar aqui, já estou terminando. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus, Ele te convida essa noite para que você venha andar nele e não com ele, andar nele, porque ele se apresenta como o caminho e ele é o único que pode te levar ao Pai. Deus, Ele te convida a andar nele nessa noite. E não quero te amedrontar, mas o que eu falo é verdade. Essa pode ser a sua última oportunidade de se entregar para o Pai. Eu, aqui com a permissão do pastor Marlon, se o pastor Marlon me permitir, mais 5 minutinhos, eu quero saber se tem alguém aqui essa noite que quer se entregar para o eu sou, aquele que pode suprir todas as nossas necessidades. Amém? Eu te espero aqui na frente. Tem alguém essa noite? A igreja fica em espírito de oração. Será que tem alguém aqui essa noite que entrou aqui precisando de uma intervenção divina? Será que tem alguém aqui essa noite que entrou aqui nesse lugar porque já não sabia o que fazer da sua vida, não sabia mais para onde ir? Alguém que entrou aqui sem saber até como seria o seu amanhã, ou se houvesse um amanhã na sua vida. Será que tem alguém aqui essa noite que quer tomar uma decisão de se entregar aos caminhos do Pai? Eu não vou me estender muito. Se tiver, eu peço para que você levante uma de suas mãos para a gente estar orando. Se tiver alguém aqui que quer se entregar, eu peço que levante uma de suas mãos. Nós vamos estar orando pela sua vida. Fiquemos de pé, irmãos. Eu quero voltar
ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar. Quantos foram abençoados por esta palavra, diga amém. Quantos foram abençoados por esta palavra, diga aleluia. Crescendo, 1, 2, 3, que imensa. Vamos aplaudir ao Senhor efusivamente pela vida do evangelista William Macário.